Você já se sentiu como se estivesse no lugar errado, mesmo sem saber explicar por quê? Como se algo no ambiente ao seu redor drenasse sua paz, sua visão, sua fé? Talvez isso não seja apenas cansaço. Talvez seja Deus tentando te tirar de onde você não pertence mais. Neste vídeo, você vai entender os sinais espirituais que indicam que Deus quer que você saia de um ambiente e por que é perigoso ignorá-los. Preste atenção, essa mensagem pode ser a resposta da sua oração. Há dores que não são apenas emocionais, são sinais do céu. Quando o ambiente começa a pesar, mesmo sem motivo claro, algo está sendo revelado. O desconforto, a apatia e o esgotamento espiritual podem ser mais que cansaço. Eles podem ser a forma sutil de Deus dizer: esse lugar já nem é mais para você. E quem escuta o sussurro, evita o grito. A paz é uma bússola espiritual. Se você não encontra mais propósito onde antes havia paixão, preste atenção. Deus não habita na confusão, nem deixa seus filhos vagando em lugares sem vida. Quando Ele quer mover alguém, Ele começa pela inquietação interna. É como se o coração parasse de encaixar ali. Nem toda permanência é fidelidade. Há momentos em que continuar num ambiente é, na verdade, desobediência silenciosa. Você pode estar onde sempre esteve, mas não no lugar onde Deus ainda te quer. E o preço disso é alto. Perda de visão, secura espiritual e ruído na alma. Ouvir a inquietação é o primeiro passo da libertação. Em Jeremias 29:11, Deus diz que tem planos de paz e não de mal. Mas às vezes, para viver esses planos, é preciso sair da zona de conforto. O desconforto pode ser misericórdia, uma forma de não te deixar morrer em um lugar onde você já não cresce. Quando a graça começa a cessar, a direção está sendo liberada. E resistir pode se tornar um fardo que não era seu. Hoje, pare e observe. Sua estagnação tem gritado que você se recusa a escutar? Seu espírito está inquieto, mas sua rotina insiste em permanecer? Talvez Deus já tenha dito o que precisa ser feito, e agora está permitindo que o ambiente fale por ele. O desconforto é linguagem espiritual. E quem tem ouvidos para ouvir, sai antes que a dor se torne colheita. Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Ele não recebeu o destino final, apenas a ordem de sair. Isso nos ensina que muitas vezes o mover de Deus começa com uma renúncia. Ele não revela todo o caminho, apenas o próximo passo. E a fé se manifesta na obediência ao invisível. Ló foi retirado de Sodoma às pressas, conduzido por anjos antes da destruição. Mesmo vivendo em meio à corrupção, ele relutou em sair. Gênesis 19 mostra que sua hesitação quase custou sua vida. Deus sempre dá sinais antes do colapso, mas exige resposta rápida. A demora em obedecer pode ser fatal espiritualmente. Elias foi retirado do ambiente tóxico de perseguição para um lugar de provisão junto ao ribeiro. Lá, Deus o sustentou com corvos. 1 Reis 17. O lugar de segurança de Elias não foi uma cidade, mas um esconderijo estratégico. Às vezes, Deus te tira da exposição para te restaurar no oculto. O esconderijo pode ser o solo da reconstrução profética. Paulo e Silas foram presos, mas não reclamaram, e o ambiente de opressão se transformou em palco de milagre. Atos 16 mostra que o terremoto não foi castigo, mas sinal. Deus usou o cárcere como trampolim de testemunho, e o lugar onde pareciam estar bloqueados se tornou porta de salvação. João foi exilado em Pátimos, longe de tudo e de todos. Ali, em completa solidão, ele recebeu a revelação do Apocalipse. O que parecia fim foi, na verdade, revelação profunda. Ambientes de isolamento muitas vezes são altares de glória. E o que foi imposto como punição, Deus transforma em visão. Nem sempre Deus fala alto.
Às vezes, ele sussurra no meio do caos para ver quem está prestando atenção. Ele não compete com o barulho da ansiedade, ele se manifesta no silêncio da percepção. Por isso, portas que se fecham, perdas e recomeços podem não ser tragédias, são códigos, sinais disfarçados de frustração guiando você para um novo caminho. Em 1 Reis 19, Elias fugia de Jezabel, temendo pela vida. Escondeu-se numa caverna e clamou por direção. Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. 1 Reis 19, 12. A voz de Deus é clara para quem já decidiu obedecer. Quando tudo começa a dar errado, pode ser o céu movendo o chão. Você perdeu algo e mesmo assim sente uma paz inexplicável? Isso não é insensibilidade, é o Espírito sinalizando: eu ainda estou no controle. A ordem não chegou com trombetas, mas com o silêncio das oportunidades que cessaram. A ausência pode ser a voz mais forte de Deus. Relacionamentos que terminam, portas que não se abrem, convites que desaparecem. Tudo isso pode parecer fracasso, mas pode ser livramento. Deus fecha onde você teria caído e abre onde você ainda não tem coragem de entrar. Se hoje tudo parece ruir, escute, o caos pode estar gritando mudança. Deus não te deixou, Ele só está tentando te levar. E se você parar de lutar para permanecer onde Ele já saiu, vai começar a ouvir os sussurros que antes o barulho abafava, e entenderá que o caos, às vezes, é a bússola mais precisa do céu. A travessia é um símbolo recorrente na Bíblia, sair de um lado e ir para outro, mesmo sem saber o que vem pela frente. Quando Deus mandou Moisés atravessar o Mar Vermelho, não havia ponte nem barco, só fé. Êxodo 14, 21 mostra que o mar só se abriu depois do movimento. O milagre foi ativado no passo de obediência, não na segurança. E quem esperou garantias ficou para trás. Jesus disse aos discípulos: passem para o outro lado. Marcos 4:35. No meio da travessia, uma tempestade se levantou. Eles entraram por ordem divina, mas enfrentaram medo, caos e aparente abandono. Isso mostra que até os caminhos que Deus manda seguir terão oposição. Mas a obediência gera autoridade sobre o vento. A travessia simboliza transformação. É o processo entre o lugar onde você estava e o lugar onde Deus quer te plantar. No Egito havia pão, mas havia escravidão. Do outro lado havia terra prometida, mas também desafios. Entre um e outro só havia mar e confiança. Muitos oram por promessa, mas não querem a travessia. Preferem permanecer na margem segura do conhecido. Mas Deus só manifesta seu poder onde há entrega completa. Não há liberdade sem mar aberto, e não há mar aberto sem passo de fé. E quem atravessa pela fé, carrega no corpo a marca do milagre. A travessia exige coragem para sair, fé para continuar e humildade para depender. Você pode até entrar tremendo, mas Deus te fará sair pisando em terra firme. O lugar onde o mar se abriu será o testemunho de que você ouviu e obedeceu. E mesmo que o vento contrário tente te parar, o mesmo Deus que abriu o caminho vai te sustentar até o fim. Há lugares que já foram resposta de oração, mas agora são fonte de frustração. O ambiente que antes te alimentava, hoje te sufoca. Isso não significa que foi um erro, significa que a estação mudou. Deus usa ambientes por um tempo, mas não te deixa preso neles para sempre. A bênção de ontem pode se tornar a prisão de hoje se você não obedecer ao tempo de sair. O povo de Israel clamava por libertação do Egito, mas quando foi confrontado com a travessia, quis voltar. Números 14 mostra que eles disseram: antes tivéssemos morrido no Egito. A escravidão havia se tornado confortável, previsível. Mas Deus não liberta para te deixar confortável. Ele liberta para te fazer crescer. E permanecer onde Ele já não está é se acorrentar de novo. Ambientes são instrumentos, não moradas eternas. Até os lugares mais férteis podem se tornar campos secos se Deus já partiu dali. O maná caiu por um tempo, mas cessou quando chegaram na terra.
Deus não quer te manter onde só há manutenção. Ele quer te levar onde há multiplicação. Mas isso exige desapego, coragem e sensibilidade. Mesmo ministérios, relacionamentos e trabalhos podem se tornar prisões disfarçadas, não porque são maus em si, mas porque já cumpriram seu propósito. Quando você ignora o tempo da transição, começa a adoecer espiritualmente. A alma se cala, a motivação morre, a visão se apaga. E Deus sussurra: esse lugar já não é mais o seu. Reflita, o que hoje está drenando sua energia, mas você insiste em chamar de missão? Deus não quer te ver preso ao passado, Ele quer te mover ao propósito. E se for preciso, Ele vai permitir a dor do ambiente até você se levantar. Porque Ele não quer te castigar, quer te libertar. E às vezes, a prisão é você quem está segurando a chave. Nem toda a exaustão é apenas consequência de cansaço físico. Há colapsos emocionais que são permitidos por Deus para gerar mudança. Elias, após vencer os profetas de Baal, entrou em crise, desejando a morte. 1 Reis 19:4. Mesmo em vitória, colapsou por dentro. E Deus usou essa queda para tirá-lo de onde estava e levá-lo a um novo lugar de restauração. A exaustão de Elias foi o ponto de virada. Ali, Deus não o acusou, o alimentou. O anjo apareceu, trouxe pão e água e disse: levanta-te e come, pois o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Ou seja, o colapso foi só o início de uma nova jornada. Não foi fim, foi recomeço com outra direção. Às vezes, o corpo desaba porque a alma já está sobrecarregada há muito tempo. E você insiste em permanecer onde Deus já te pediu para sair. A insônia, a ansiedade, a apatia, tudo está gritando: você não pertence mais a esse lugar. E o céu está dizendo: enquanto você não sair, não poderá ser renovado. A pressão é aviso, não punição. Deus permite limites para nos lembrar que dependemos dele. O colapso força a pausa, e na pausa, Deus fala. Ele tira o ministério das mãos, o controle da rotina, o peso da performance, e coloca de volta a prioridade, intimidade com ele. Só assim conseguimos discernir o novo caminho. Se hoje você sente que chegou ao limite, não se culpe. Talvez esse limite seja a forma que Deus escolheu para te reposicionar. O fim da sua força é o começo da força dele. E o colapso, longe de ser vergonha, pode ser o momento mais sincero da sua história com o céu. Levante-se com leveza. A nova direção começa agora. Deus não precisa de liberdade externa para realizar um milagre interno. A prisão pode limitar o corpo, mas não aprisiona a fé. Paulo e Silas estavam acorrentados, mas decidiram adorar. E no meio da noite, a adoração gerou terremoto. As cadeias se romperam. A atmosfera mudou porque o ambiente físico não calou o ambiente espiritual. A verdadeira transformação começa quando você decide adorar mesmo em meio à dor. Não é preciso estar livre para experimentar libertação. Paulo não esperou ser solto para louvar. Ele louvou até o ambiente responder. Deus honra quem adora no escuro. E onde há louvor, há presença. Onde há presença, há rompimento. A prisão se tornou altar. O lugar de injustiça se tornou solo de salvação. O carcereiro se converteu. Sua casa foi batizada. E a mensagem avançou. Atos 16 nos mostra que Deus pode mudar a missão dentro da limitação. E a cela que parecia fim virou o início de algo eterno. A prisão não invalida o chamado, às vezes confirma. João escreveu o Apocalipse em exílio, isolado em Patmos. O ambiente não tinha luz, mas o céu se abriu em revelação. Deus pode transformar qualquer prisão em púlpito, qualquer exílio em revelação. O que importa é o seu posicionamento interior. Se hoje você se sente preso por circunstâncias, pressões ou limitações, adore. Não espere a porta abrir para crer. Creia até ela se abrir. Deus está com você no meio da cela, no centro da dor,
no silêncio da espera. E se você adorar ali, ele vai usar esse ambiente como testemunho de glória. A prisão pode ser o palco do próximo milagre. João, o discípulo amado, foi lançado em exílio na ilha de Patmos. Longe da igreja, dos amigos e da liberdade, ele poderia ter se calado. Mas foi ali, isolado, que recebeu a maior revelação profética da história, o Apocalipse. Apocalipse 1, 9 a 10. O isolamento virou encontro, porque para Deus o lugar importa menos que o coração disponível. Patmos representa os momentos em que somos arrancados do comum, não por erro, mas por direção divina. João não foi esquecido, foi separado. O homem que antes era pastor de igrejas, agora era ouvinte direto do céu. Deus tirou as vozes ao redor para amplificar a dele. É na solidão que a glória se revela com mais nitidez. Deus não precisa de multidão para se manifestar. Ele procura um espírito quebrantado, um coração sensível, uma alma entregue. E quando encontra isso, qualquer lugar vira altar. Até uma ilha de exílio pode se tornar cenário de eternidade. João viu portas abertas no céu, ouviu trombetas, presenciou visões celestiais. Ele viu o trono, os anjos, os selos, o cordeiro. Tudo isso em um lugar onde ninguém o via. Patmos virou portão entre dois mundos. E isso só aconteceu porque João não murmurou. Ele estava no Espírito. Não despreze seu Patmos. Esse isolamento pode ser exatamente o que Deus precisava para te falar. A ilha que hoje parece castigo pode se tornar o berço do seu chamado. E se você adorar como João, Deus te mostrará o que olhos naturais não podem ver. Seu exílio será seu legado. Deus não chama apenas os que estão no palco, Ele chama os que estão no campo. Amós era apenas um boiadeiro, um homem simples do interior, mas foi no anonimato que o Senhor o levantou como profeta para Israel. Amós 7, 14 e 15. Ele mesmo disse: "Não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou." A missão não nasce da fama, nasce da obediência. O anonimato é o lugar onde o caráter é forjado. Lá, não há aplausos, nem visibilidade, só processo. Mas é justamente aí que Deus testa a motivação do coração. Ele quer ver se você é fiel mesmo sem recompensa humana. E quem é fiel no oculto é exaltado no tempo certo. Davi foi ungido rei no anonimato, ainda entre ovelhas. Não buscou o trono, foi encontrado por Deus. Enquanto os irmãos se apresentavam, ele servia escondido. 1 Samuel 16 mostra que foi a fidelidade no pasto que o preparou para o palácio. Porque Deus vê o que ninguém vê. A missão de Deus não se baseia em currículo, mas em disposição. Ele não precisa de títulos, ele precisa de entrega. Pedro era pescador, Gideão se escondia, Jeremias se achava jovem demais, e mesmo assim, todos foram usados poderosamente, porque Deus usa quem diz: "Eis-me aqui." Se hoje você sente que está esquecido, ignorado, escondido, celebre. O céu não esquece dos que se entregam no secreto. O anonimato é o ventre da missão. E quando o tempo chegar, sua voz será ouvida com peso de autoridade. Porque foi forjada no silêncio, no campo, na caverna, com Deus. A chave que abre novos ambientes espirituais não é a força, é a obediência. Deus não precisa de esforço humano, mas de corações dispostos. Abraão não sabia para onde ia, mas foi. Hebreus 11:8 diz: "Pela fé, Abraão obedeceu, partindo para um lugar que receberia por herança." Ele partiu sem ver, mas chegou porque confiou. Obedecer dói porque muitas vezes envolve deixar o conhecido. Deixar pessoas, estruturas, lugares onde fomos bem recebidos por um tempo. Mas permanecer onde Deus já não está é desobedecer mesmo sem pecar. Obediência parcial é desobediência disfarçada. E o Espírito Santo é claro com quem decide ouvir. Jonas tentou fugir da ordem divina e foi parar no ventre de um peixe. Jonas 1:3.
Ele não queria sair do ambiente que lhe era confortável. Mas Deus não negocia propósito com comodismo. Quando Ele decide te mover, o caminho mais curto é a obediência. E quanto mais você resiste, mais dolorosa é a volta. A obediência abre caminhos que talento nenhum abre. Ela atrai favor, direcionamento e proteção. Deus não te chama para entender tudo, te chama para confiar. E o simples sim pode te tirar da estagnação e te colocar em um lugar de revelação. Porque onde há obediência, há presença. Hoje, se você ouviu tudo isso e algo queima no seu espírito, responda. Não lute mais para permanecer onde Deus está pedindo para você sair. Não tema perder o que Ele mesmo está removendo. Obedeça e verá portas se abrindo, paz retornando, propósito se alinhando. Porque a obediência é o som mais alto que o céu responde. Deus não tira por capricho, Ele tira por amor. E se hoje Ele está mexendo nas suas estruturas, é porque está te empurrando para o novo. Agora, ore comigo. Senhor, se o lugar onde estou já não faz parte do Teu plano, me mostra com clareza. Tira de mim o medo da mudança e me dá coragem para obedecer. Rompe todo o laço que me prende ao passado e guia meus passos ao novo ambiente que o Senhor preparou. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, eu obedeço, guia-me para o novo.